cuida de quem cuida. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Ondas de Poder. Eu sou Solange Lima e estou aqui com a Andréa Zoen, que é a minha parceira do podcast. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que é a culpa, né, Andréa? Essa culpa silenciosa que às vezes vai trazendo algumas questões aí no nosso dia a dia que a gente vai só empurrando com a barriga, né? Tudo bem com você? Eu tô bem, né, e acho que esse é um tema interessante que eu vejo muitas e muitas vezes no consultório. As mulheres chegam dizendo a enorme culpa que elas sentem porque fazem ou porque deixam de fazer. E assim, né, cada vez mais a gente vê essa mulher cuidando dos filhos, cuidando do marido, cuidando da casa, cuidando dos pais, cuidando da equipe. É um cuidar excessivo, é uma maternagem também nesse cuidado. E, de novo, fomos ensinadas a cuidar, não fomos ensinadas a arriscar. E quando a gente decide não fazer e arriscar, tem certeza? Ah, acho que você não vai dar conta. E aí o que que vem? Vem a culpa. E a Será? cobrança? E a cobrança. Culpa gera uma cobrança que acho que uma coisa vai alimentando a outra, né, Solange? A gente fica nesse ciclo que a gente não sai, a gente fica presa nisso. E aí, eu te faço uma pergunta: quem cuida dessa mulher que cuida de todo mundo? Pois é, gente, quem cuida, né? Se a gente for pensar, ela mesma tem que cuidar dela mesma, né? Ela que tem que olhar para ela que tem que ver até que ponto ela está exausta, que ela vem cuidando dos filhos, do marido, do trabalho, das amizades, ela tem que cuidar do corpo, né, da mente. E nessa fase ainda que a gente passa pelo perimenopausa, menopausa, o quanto a gente consegue enxergar que tudo isso está acontecendo. E você percebe, você fala, nossa, às vezes eu não estou dando conta, mas você continua, né, naquele processo de não parar, de fazer tudo e não se priorizar. Então, e por quê, né? Por que todo esse processo? Por que que você não consegue olhar para você? Aonde está a chave ali da questão? Aonde a gente vai, onde que a gente vai parar com tudo isso? E eu percebo muito isso nos atendimentos, né? Essa culpa que a mulher traz e que ela sabe que existe, mas ela às vezes fecha os olhos para isso. E Sim, você também deve perceber, né? sim, sim. É, normalmente o que que eu faço, né, no consultório eu pergunto para essa mulher: "Por qual motivo você quer cuidar de tudo?". E o que é tudo, né? Tudo é ilusório, é uma idealização. E qual o lugar que isso te dá? Porque isso também te dá um lugar. E como seria eu não ocupar este lugar? E aí, você estava falando agora, a gente fala muito de burnout no trabalho, mas tem um burnout na menopausa, porque a gente é só mais um pouco, é só mais um pouco, é só mais um pouco. E esse mais um pouco não acaba, não tem fim. Então, o corpo tem que dar um jeito. E aí, esse corpo vai apresentando uma série de sintomas. Então, a gente também vive numa sociedade que propõe, que contribui para isso tudo. E aí a gente vai falando dessa mulher que não tem tempo de se cuidar, que deixa para depois, e aí a coisa vai embora, e essa culpa toda. E aí eu gosto muito de falar, né, de uma psicanalista, a gente já falou dela algumas vezes em todos os podcasts, É né, nossa parceira. nossa parceira praticamente, é contemporânea de Freud, que é a Karen Horney, e ela tem um livro que é A Personalidade Neurótica no Nosso Tempo. Nesse livro, ela tem um capítulo que ela fala sobre a culpa, a ansiedade ligada à culpa. Então, assim, nós todas temos os nossos desejos. Só que, se eu dou vazão para esse desejo, eu tenho que dizer não para os outros. E o maior medo que todos nós temos desde a infância é o medo do abandono. A gente morre de medo de ser abandonada pelos nossos pais, de perder este amor. E a gente leva isso para as nossas relações. Então, se eu quero fazer algo para mim, eu tenho que falar não para o outro, mas isso também me faz ter essa ansiedade do que vai acontecer. Será que o outro vai embora? Será que o outro vai me rejeitar? Será que o outro vai deixar de me amar? Isso me gera culpa. Então, o que eu faço? Eu falo não para mim, eu falo sim para aquela situação, tentando amenizar essa ansiedade. Só que essa ansiedade volta para mim, porque o que que eu faço com a minha vontade, com o meu desejo? Isso vira Um ciclo. um ciclo, né, um círculo ali que eu não consigo sair disso. Então a culpa faz com que eu tente me proteger dessa ansiedade toda, mas ela gera uma ansiedade, porque eu nunca consigo
satisfazer o outro, porque não existe isso, é um ideal que eu estou colocando. Então, eu me culpo se eu fiz, mas eu também me sinto culpada porque eu não fiz para mim. E isso às vezes se transforma numa raiva, uma raiva que corrói, uma raiva que machuca, uma raiva que vai me levando para muitos lugares. E fora que a gente sente culpa de tudo. Se o chefe te chama para conversar, ele me chamou porque eu errei. Eu fiz alguma coisa de errada, vou levar bronca. Ou vou ser mandada embora. O RH chamou, Já nossa, era. já era, é demissão. E não era bem assim. Mandei uma mensagem para aquela pessoa que eu estou saindo, não respondeu. Meu Deus, eu fiz alguma coisa de errado. Minha amiga ficou brava. Então, mesmo que o outro esteja errada, a culpa é minha. Como assim a culpa é sua? Como a gente fica nisso, né? E a gente precisa desmistificar essas coisas. Isso é importante. E aí, quando a gente fala de culpa, né? Você falou do ciclo, da ansiedade, a gente fala também dessa culpa que aprisiona, né? Dessa culpa que a gente sente e que deixa a gente se punindo o tempo todo, né? Por que que tem essa? Por que que a gente precisa estar nesse movimento? Por que que a gente não se liberta disso? Porque é uma coisa tão forte, às vezes, que você não consegue enxergar aquele outro lado, né? Você está sempre fazendo alguma coisa e sempre se sentindo culpado. Então, se você falou sim para você e falou não para o outro, em pequenas coisas, coisas muito Sim. simples, a gente percebe que existe aquela sensação, eu consegui falar sim, mas eu estou tão culpada por isso. Porque, eu não fiquei lá com meu pai, eu saí com uma amiga e meu pai ficou lá sozinho. Será que vai acontecer alguma coisa? Mas eu tô com a minha amiga, mas eu tô pensando lá no Sim, que está acontecendo. Então, assim, é o tempo todo se punindo nessa prisão, né? Nessa autopunição que a gente fala. sim, Então, sim. é importante a gente olhar também para isso e ver que isso não está sendo tão saudável. Então, aí entra o autoconhecimento. Sim, porque isso tudo gera pensamentos que não param e a sua mente ela fica muito agitada, 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 porque desejo está ligado à energia, está ligado à libido. E eu não faço, eu não dou vazão para isso. E isso me machuca e o autoconhecimento é muito importante. Mas quando a gente fala, e você trouxe a culpa como uma prisão e realmente ela aprisiona, mas também isso vem muito cedo, né? Porque quando uma criança ela faz a birra, ela faz alguma coisa, quando ela é muito pequena, ela não sabe chegar e pedir desculpa, ela nem sabe o que é desculpa. Mas ela se aproxima da mãe ou do pai, ela tenta encostar, ela tenta um aconchego, como se ela tivesse assim, eu sei que eu fiz alguma coisa que não está legal, estou te pedindo desculpas. Se ela encontra uma família que acolhe, que explica o que aconteceu, diz o que é certo, o que não é, mas faz um ambiente seguro em que ela sabe que tudo bem, ela errou, mas ela consegue reparar, ela consegue ser ouvida, a opinião dela, né, é escutada, ela entende que o mundo é bom, não é hostil. Então ela consegue reparar, né, o que ela fez de errado. Agora, se ela encontra uma família que não a acolhe, que a rejeita, que deixa ela de castigo, que faz, né, aquele cancelamento, aquela coisa do silêncio, ela não consegue reparar, ela entende que esse mundo é hostil. E aí sim a culpa vai surgindo. Eu não consigo reparar e eu me sinto muito culpada, porque o meu sofrimento, o que eu quero faz com que os meus pais sofram, o que eu fiz causou um sofrimento. Sabe aquela história? Se você não comer o feijão, a mamãe vai ficar tão triste, então o meu querer deixa o outro triste. E punindo, né, também. Sim, isso Punindo. gera culpa. Então, nesses pequenos movimentos que a gente faz, né? E como a criança, ela vai colocando isso para dentro. É. Aí quando você falou da rejeição e do abandono, eu lembrei de um óleo essencial, que é o óleo essencial de baunilha, que ele remete ao cheiro do leite materno, né? Então ele traz todo aquele aconchego, aquele acolhimento, né? Por ele ser doce, então tem todo um significado aí, né? E quando a criança, por exemplo, que não foi amamentada, ela, quando tá em processo terapêutico, de repente chega e você oferece um óleo de baunilha, Sim. a primeira coisa ela vai rejeitar. Uhum. Por quê? Porque ela não teve aquilo, ela não sabe o que que é aquilo. Então ela não gosta daquele cheiro. Mas se ela teve todo esse carinho, foi amamentada, né, teve todo esse afeto com a mãe, ela vai adorar aquele cheiro e vai querer usar aquele cheiro
sempre, Sim. né? Porque remete muito, traz aquela memória do Uhum. leite materno, daquele momento da mãe e o filho, né? E a gente hoje tem muitos perfumes que têm cheiro de baunilha, né? A indústria entende que esse cheiro realmente é um cheiro que traz acolhimento. Sim. Então, olha que interessante, né? Fazer todo esse processo para trabalhar, de repente, um processo de rejeição. Não vou poder dar para essa pessoa que não gosta logo de cara esse óleo de baunilha, vou ter que esperar um pouco para trabalhar com ele. Ou vou ter que colocar uma gota e outros óleos para cobrir aquele óleo. Mas ele, Sim. em algum momento, vai ter que entrar para poder cicatrizar essas feridas que essa pessoa possa ter aí com relação a essa mãe. Mas olha que interessante, porque muitas vezes esse processo todo de rejeição, esse processo todo da não amamentação, ele fica de novo, tá ali recalcado. E quando você traz um olfato, porque uma das primeiras coisas que a gente desenvolve, o bebê desenvolve, é o olfato. A gente fala: "Nossa, ele está cheirando a mãe, ele cheira aquele leite". Então, isso é muito forte. E essa pessoa, ela pode entender algumas coisas, ela pode destravar algumas coisas e falar: "Nossa, eu nunca imaginei que isso era tão forte em mim". E aí ela abre espaço para colocar muitas sensações em palavras. E aí ela vai conseguindo ressignificar algumas coisas e entendendo alguns padrões, algumas escolhas que ela faz. Que baunilha remete à infância, remete a coisas gostosas, desde que eu tenha tido uma infância onde o ambiente era um ambiente acolhedor e não hostil. Então, de novo, o poder da psicoterapia podendo ajudar, né, essa pessoa no seu caminho, e a gente trabalha o presente, mas também com o passado, porque o passado está no teu presente, assim como o teu futuro está no teu presente, né? Então a gente vai trabalhando essas coisas juntas, mas como a aromaterapia pode ajudar nesse processo. É. E aí é engraçado porque assim, eu peguei esse gancho, né, porque você falou da rejeição e eu trouxe esse gancho, mas como a gente poderia trabalhar nessa mulher hoje madura, principalmente as mulheres, mas a gente pode falar também para os homens aí, né, Sim, vale para todo mundo, essa questão de você colocar limites, né? sim, E não se sentir tão culpada, não ficar com essa sensação de culpa. Primeiro, acho que é você abrir a sua mente e trazer essa clareza mental, né? Então, aí a gente tem o óleo de alecrim, que é um óleo muito significativo aí, que ajuda muito a trazer colocar suas ideias e começar a ressignificar tudo isso, fazer uma limpeza mesmo. E aí, quando a gente trabalha com culpa em processos terapêuticos, a gente associa muito essa culpa à questão do perdão, né? Eu uhum, tenho que me perdoar, eu tenho que perdoar o outro, que é muito legal. Mas aí, como a gente pode trabalhar isso da melhor forma? Aí a gente tem o óleo essencial de rosas, né? Porque aí eu digo mesmo, né? Que a pessoa faça, né? E aí tem muita gente que fica muito sensibilizado, porque a sim, rosa é um óleo que traz muito essa questão de amor incondicional, de amor sim, próprio, de resgate, né? Da autoestima. Vai passar também aqui nessa região do cardíaco. E pode mesmo trazer algumas catarses. Então, por isso que é interessante, de repente, a gente trabalhar o processo com os olhos e também com a terapia, sim, porque em algum momento ela vai ter essa catarse e a gente precisa estar ali para dar esse suporte para a mulher, sim, né? sim, Ou para qualquer pessoa que estiver passando por esse processo. E quando a gente estava conversando sobre isso, eu sou uma pessoa que não gosta do óleo de rosas, né? Que eu estava contando para você. sim, Por quê? Porque eu tenho a lembrança, né? E a gente vai falar de memória olfativa que toda vez que eu chegava num enterro, num cemitério, num velório, eu sentia aquele cheiro. uhum, E aí eu trazia aquela memória não muito boa, para mim não era muito sim, boa. sim, Então eu rejeito um pouco, apesar dele ser um óleo super feminino, que trabalha várias questões aí da nossas carências, nosso amor próprio, mas assim, é um óleo que eu tenho dificuldade de trabalhar, e muitas pessoas também, né? Então acho que a gente também, novamente, é tentar entender os momentos para poder fazer a inclusão desse óleo em algum momento ali na sim. terapia com os olhos. É, porque é importante na hora que você desperta isso, de você ter um suporte para poder lidar com isso, porque não é só trazer essas memórias ou isso e deixar solto. Isso é perigoso. Então, é ter esse suporte de entendendo que essa pessoa não está sozinha para ela poder fazer, dar um novo significado para isso.
Então, tudo tem que trabalhar junto, senão essa pessoa ela não consegue. E aí ela vai ficar com essa sensação que não é legal. Então, os dois processos trabalham muito juntos. E cada uma Sim. vai ter uma experiência. Talvez um dia você entenda, né, o que talvez esse velório, isso signifique para você na sua vida, como a minha experiência com o óleo de rosas, que é diferente, que é, né, cada uma tem a sua experiência, mas me traz uma outra memória. Uhum. Então, como o cheiro desperta. E você trouxe ali também, mas também tem uma forma de inalar que eu estava Sim. vendo ali, que eu também achei muito interessante, A gente né? fazer, Não isso só. aqui é um inaladorzinho, né? A gente vai fazer esse movimento aqui, né? Geralmente eu peço para a pessoa fazer isso daqui e depois Aham, fazer a inalação, que você pode estar usando aí no dia a dia, pode deixar na bolsa e sim, naquele momento onde você está estressado, onde você está ansioso, você comeu demais, está se sentindo mais estufado, então cada óleo vai trabalhar de uma forma, né? E aí, voltando um pouquinho para isso que você falou, eu acho que é importante falar, porque acho que você trouxe um ponto muito significativo, que hoje a gente vê muita gente usando óleo essencial sem uma orientação. isso. E aí, como a gente trouxe esse exemplo do óleo de rosas, o quanto isso é perigoso. Às vezes a pessoa fala, vou comprar um óleo de rosa, apesar que o óleo de rosa é um pouco mais caro, não é todo mundo que consegue comprar, é bem um valor bem elevado. E às vezes você compra um pouquinho só e é caro. Mas assim, a pessoa tem esse tipo de catarse sozinha, sem nenhum tipo de Sim, acompanhamento. Olha sim, como é perigoso isso. Então, assim, sempre está associando a um processo terapêutico. E eu sempre oriento a pessoa a fazer isso, né? Tanto é que as minhas maiores indicações são de psicólogos, de terapeutas, de psicanalistas, sim. porque eles percebem em algum momento que a pessoa precisa, e eu sei que eu vou ter o respaldo depois da terapia Isso, que vai estar ali junto comigo ajudando, sim, né? sim. Então, eu queria dar É esse toque que importante. é importante, né? Sim, sim. Assim como a psicoterapia, por isso que é psicoterapia, né? Você tem que ter um profissional que está ali, que estudou, que está entendendo o que está acontecendo para poder te dar todo esse suporte. Então, são, né, são Ferramentas. ferramentas importantes para que essa pessoa se sinta acolhida e ela tenha o suporte. Acho que isso é muito importante. É, Falando de culpa, falando de limites, falando de como que a gente, de novo, né, tem que se olhar. exato, exato. Novamente, né? Novamente, para a A gente gente poder sempre construir. traz alguma coisa com essa questão da prioridade em você, do Sim, olhar, né? E aí, a gente já está chegando ao fim do nosso episódio. E eu quero deixar aqui também uma outra reflexão, né? Para vocês aí que estão escutando a gente. Em qual área da sua vida a culpa de cuidar de você bate mais forte? Então, fica aí essa reflexão para todo mundo, para falar sobre isso, sobre a culpa e o que você está fazendo que você não se prioriza. sim. E assim, olhar para você e entender que as suas escolhas são necessárias. Eu acho que tem uma coisa que todo mundo fala, mas eu acho que é importante a gente colocar. Você sempre coloca a máscara primeiro no avião para depois colocar a máscara nos outros. Então, se você não cuidar de você, você não consegue cuidar de ninguém. Todo mundo cuida de todo mundo. E é isso que o podcast quer trazer. Juntas nós damos as mãos e juntas nós crescemos. Então, tá com culpa, às vezes vai ter que ir com a culpa mesmo, e aí você vai aprendendo a lidar com ela. É isso. E a gente tem uma comunidade, gente, uma comunidade de mulheres, onde a gente traz essa rede de apoio, né, Andréia? Sim, A gente cuida, né, dessas mulheres todas ali, estamos juntas para sim, poder estar uma incentivando a outra, uma dando força para a outra. Então, assim, nossos episódios estão lá no Spotify, lá no YouTube. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, divulguem para suas amigas e qualquer coisa, procurem a gente. A gente está sempre por aqui. sim. E se teve algum episódio, né, sentindo culpa, traz pra gente. Também coloque Compartilha. lá nos comentários. Sim, até para a gente poder entender, te ajudar, conversar. Eu acho que trazendo isso para outras mulheres, o quanto que a gente ameniza, no sentido de, ó, também senti isso, poxa, vamos pensar de tal jeito. A comunidade serve para isso, para trocas, para você perceber que você não está sozinha, É isso. né? Valeu, gente. Até o próximo episódio. Até o próximo, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.